Durante anos da minha vida, eu dediquei muito tempo e muito esforço para gravar diversos conteúdos sobre tecnologia e programação. Durante muitos acertos e também muitos erros, gravamos vídeos de mágica, vídeos de gambiarras, vídeos de tecnologia e daí sim programação. A gente conseguiu atingir milhões de pessoas. Nosso canal atualmente está aqui, ó, vamos ver, com 2 milhões e 500 mil visualizações, isso é muita coisa, mais de 40 mil inscritos. Vejam que vai fazer quase 10 anos que estamos aqui no YouTube. E onde que eu quero chegar mostrando esses exemplos aqui para vocês? Eu quero mostrar que é possível você sair do completo zero e montar o seu próprio negócio. Eu mesmo nunca imaginei que aqui no canal do YouTube nós teríamos mais de 40 mil inscritos. Eu, quando atingi 50 inscritos, eu tava morrendo de felicidade e fiz até uma plaquinha de papelão. Mas nesse ano de 2024, eu acredito que foi a virada de chave, onde eu percebi que eu precisaria criar meu próprio negócio, a minha própria escola de tecnologia e programação, porque eu recebi algumas oportunidades de algumas escolas bem reconhecidas hoje em dia no mercado aí de tecnologia em si, e eu fui dar uma estudada como é que funcionava tudo isso, né? Eu fui ver, porque também muitos inscritos do meu canal do YouTube aqui me pediam: Gustavo, quando é que tu vai fazer um curso de HTML? Quando tu vai fazer um curso de JavaScript? Porque a gente já tinha muitos conteúdos aqui no canal, conteúdos gratuitos, só que não era nada aprofundado, digamos assim. Agora, se a gente consegue construir um curso, já é algo mais profissional, a gente consegue passar um conteúdo mais detalhado para os nossos clientes, né? Então, nesse ano, a partir dessas propostas, eu dei uma estudada e tirei do papel a minha ideia principal, que era montar a Natick Academy, que é a minha escola de tecnologia e programação, que eu passei 9 meses desenvolvendo sozinho toda a parte de checkout, toda a parte de comunidade, a área do cliente ali em si, e eu vim aqui mostrar para vocês como que foi esse desafio, contar para vocês o que eu passei nesse processo aí de construção da minha própria plataforma e quais são os nossos novos objetivos daqui para frente. Até porque quem nunca teve uma ideia mirabolante, mas nunca conseguiu tirar do papel? Então, se você tem uma ideia boa, tenta tirar do papel, monta o MVP, né, que é o mínimo produto viável, e lance, nem que seja com recursos menores para você ir testando o mercado e depois você incrementando novas funcionalidades. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu tinha a minha ideia, que era montar a Natick Academy, eu até coloquei aqui no Notion, que é essa ferramenta para colocar as suas ideias de forma mais simples, né? E aqui eu coloquei, ó, por exemplo, alguns requisitos e regras. Aqui eu queria fazer um esquema de franquia inicialmente, com integrações. Cada franquia poderia cadastrar os seus planos, cadastrar os seus cursos. Então, a minha ideia inicial na Natick Academy era o seguinte: se você quer criar um curso, você pode acessar nossa plataforma e criar o seu curso ali dentro, como um Hotmart da vida, QIFI e tararararará. Aqui eu tinha colocado várias questões, planos, mensalidade, como é que ia funcionar, mas acabei montando um MVP, né? Dentro dessas regras, a minha ideia geral, eu acabei pegando as funcionalidades principais que eu acreditava que a gente tinha que ter na plataforma e coloquei nesse mínimo produto viável, que é o que a gente lançou agora, dia 9 de novembro de 2024. Só que aqui as ideias estão muito por cima, né? Eu quero montar, Informaticon, Gene Cursos ou Natick Academy. Então eu escolhi o nome, né, que era Natick Academy. Ali eu defini que ia ter cadastro de usuários, né? Ia ter uma área ali do usuário com seus cursos, cursos favoritos, cursos em progresso, um gráfico com progresso. Então eu fui jogando as ideias que eu tinha na mente aqui, né? É algo que você pode fazer também, se você tem uma ideia. Coloque tudo a sua ideia ali no papel e depois tire os elementos principais ali de todas essas suas ideias e monte o seu MVP. Então aqui eu disse que eu queria aqui essa parte do usuário, enviar um e-mail para validar o cadastro, né? Então eu fui colocando tudo aqui, até tinha essa parte de valores mensais, valores trimestrais, que eu acabei nem lançando porque era algo mais complexo. Aqui eu também tinha deixado algumas ideias, criar uma comunidade, opção de dar estrelas para comentários e ordenar os comentários pelos que mais têm curtido. Então, fui colocando essas minhas ideias, afiliação e tal. Mas, a partir disso tudo, eu acabei criando o Figma, né? O Figma é uma ferramenta onde a gente consegue desenhar nossa plataforma, desenhar como é que vão ser as telas e que normalmente é um trabalho de um designer. Mas eu não sou designer. Então, eu me arrisquei aqui porque é uma empresa de um homem só, né, por enquanto. Por enquanto eu fiz tudo. Então, desde essa parte da ideia, desde a parte do Figma até a codificação.
Então, partindo das minhas ideias, eu comecei a rabiscar algumas coisas aqui conforme eu conseguia aqui, né? Então vejam que eu montei aqui a tela inicial. Hoje a nossa tela inicial está mais ou menos assim. Tá um pouco parecida, né? Eu não codifiquei no Pixel Perfect, que a gente chama, eu não codifiquei exatamente como estava aqui no Figma. Eu fui colocando conforme eu achava que ficaria mais bacana, né? Então também essa tela inicial já passou por algumas refatorações. E com base exatamente nesse Figma, eu fui codificando, né? Mas claro que antes da codificação eu precisava colocar todas as minhas ideias, colocar tudo que eu tinha de recurso, tudo que eu imaginava de recurso aqui primeiramente nessa parte do design. Então eu montei a tela inicial, vejo que tinha aqui essa parte dos cursos, que é exatamente algo que nós temos hoje, que é apenas um curso, né, de HTML e CSS. Posteriormente a gente vai incrementando mais cursos. Daí teria um pouquinho sobre quem somos, algumas imagens, veja que eu adicionei mais ou menos igual que tinha ali, alguns números, salários, ó. Então eu adicionei tudo bem certinho. Então eu montei essa tela inicial, depois eu montei a tela de detalhes de cada curso. Então vejam que ficou bem parecido até, se eu clicar aqui em ver detalhes. Aqui tem os detalhes desse curso HTML e CSS, e aqui eu desenhei isso. Desenhei a tela do gateway ali, na verdade do checkout, né? Então aqui eu fui tirando algumas referências de Mercado Livre, fui pesquisando aí como que outras escolas de programação, de tecnologia tinham o seu checkout. Então eu fui tirando alguns prints, fui pegando algumas ideias, fui juntando todas essas ideias que eu via em outros lugares. Montei aqui um certificado, né? Porque nossa escola também tem essa parte de certificação. Olha só, isso aqui, se não me engano, é do Mercado Livre. Isso aqui também acho que é do Mercado Livre. Então, eu fui me baseando em outras plataformas, em outros sites. Aqui tela do login, tela de cadastro, esqueceu a senha. Aqui seria a nossa tela de dashboard. Então, vejo que ficou bem parecido também. Se eu acessar aqui, ó, entrar, deixa eu colocar minhas credenciais. Entrar, veja como é que está aqui o nosso dashboard hoje. Olha só, tem esse banner, alguns números, desafios e os seus cursos. Aqui está bem parecido, né? Então, aqui teria uma tela dos cursos, aqui teria uma tela da comunidade. Então, inicialmente eu desenhei a comunidade assim, mas hoje em dia a comunidade está desta maneira aqui. Então, a partir desse design, eu fui codificando, fui implementando tudo que a gente precisava, né? Veja a parte de perfil, a parte de suporte, todas as telas que precisavam de assistir o curso, olha só. Então aqui teria a aula 1, depois a aula 2, 3 e assim por diante. Então desenhei tudo aqui conforme eu conseguia, conforme as minhas ideias ali no momento, certo? E a partir desse design, o que eu fiz? Eu não parti direto do design para codificação, mas sim para o planejamento do banco de dados. Então, eu precisei montar, né, toda a estrutura do banco de dados. É claro que eu não vou mostrar para vocês, porque são algumas informações confidenciais, né? Mas eu montei ali a estrutura do banco de dados utilizando a ferramenta Workbench, que é do MySQL, que eu utilizo desde que eu comecei na programação. Eu acho que eu utilizo o Workbench. E ali, na minha visão, foi o primeiro passo para eu tirar a ideia do papel. Porque, por enquanto, eu só tinha algumas ideias aqui no Notion. Daí eu comecei a desenhar as coisas aqui no Figma. É claro que eu não desenhei tudo isso aqui inicialmente, eu fui desenhando aos poucos, né? Primeiro eu desenhei aqui a tela inicial, bem mais simples, depois fui desenhando cada uma das telas que eu precisava. Também às vezes ali no início eu nem sabia que eu ia precisar desenhar aqui um pop-up, né? Mas depois, quando eu fui implementar no código, eu lembrei que eu precisaria desenhar. Então eu voltei para a parte do design e fiz os desenhos. Mas quando eu comecei a planejar a minha estrutura no banco de dados em si, foi o momento que eu vi, bah, cara, ó, tô conseguindo tirar a minha ideia do papel. Porque por enquanto eu só tinha no Figma e no Notion. Mas quando eu comecei a ver aquela estrutura, que eu comecei a montar as tabelas, montei a tabela de clientes, montei a tabela de compras, de cursos, aulas, essa parte da comunidade, eu vi, ó, cara, meu Deus, consegui começar a montar alguma coisa. Até se a gente acessar aqui, olha, o repositório da Netscape Academy, que é privado, temos 569 commits durante esses, na verdade agora são 12 meses, né? Porque hoje nós estamos em dezembro. Mas se a gente dá uma analisada aqui, deixa eu ver, todo o tempo,
Vamos voltar lá, desde o início, eu quero ver qual foi o primeiro commit que eu fiz, quando que foi, ó. Foi dia 29 de março, certo? Então, provavelmente dia 29 de março que eu iniciei aqui esse meu projeto da Native Academy. Então, realmente foi ali perante 9 meses, basicamente, eu trabalhando nessa plataforma, desde a ideia até o código, até a plataforma em si estar no ar. E eu até tinha cogitado no início, mas por que eu não vou utilizar uma solução pronta, né? Utilizar um QIFI, utilizar um Hotmart da vida. Mas aí que eu fiquei pensando, fui dar uma estudada também. Olha só, se eu montasse uma coisa do zero, eu poderia ter mais flexibilidade, eu poderia montar as coisas conforme eu queria, não ia pagar tantas taxas, ia conseguir montar de fato o meu próprio negócio. Porque hoje em dia, quando uma pessoa monta um curso, a primeira coisa que ela faz é querer montar esse curso rápido e começar a vender ele rápido. Só que eu fui pelo caminho mais diferente que tinha. Eu decidi investir meu tempo, investir todo o meu esforço durante esses 9 meses, né, incluindo planejamento e codificação e a ideia, né, porque eu tô desde o início do ano aí já pensando na Native Academy, como é que eu poderia fazer, e dessa maneira eu acho que eu montando meu próprio negócio do zero, eu acho que é algo mais sólido, porque se eu fosse utilizar uma Hotmart da vida, não ia ser algo tão sólido assim, não ia ser a Native Academy. E dessa maneira, eu montando o meu próprio negócio do completo zero, eu acredito que eu consegui atingir esse meu objetivo. Então, só para não me perder aqui, ó, eu tinha a ideia, desenhei ela no Figma, comecei a montar ali no banco de dados a minha estrutura, como que ficaria. E depois disso, eu comecei a escolher quais seriam as tecnologias que eu ia utilizar. Eu pensei o seguinte, as tecnologias que eu mais tenho familiaridade hoje são PHP e JavaScript, que são os frameworks Laravel do PHP e Vue.js do JavaScript. Então eu pensei, cara, vou fazer com PHP e com JavaScript. Existem outras tecnologias? Existem, mas eu resolvi fazer com o que eu tinha mais familiaridade no momento. Então eu escolhi as tecnologias a partir exatamente desses critérios, né, que é o que eu mais conhecia atualmente, e comecei a parte da codificação em si. Como vocês viram, foi ali no dia 29 de março, se eu não me engano, comecei montando, né, essa parte inicialmente ali, essa parte inicialmente, nossa senhora, o que houve? Comecei montando essa parte inicialmente aqui dessa página inicial, então fui criando os componentes, criei esse menu superior, criei as telas de login, né? Criei ali a tela de cadastro. Então fui criando aos poucos as coisas, fui tendo alguns desafios no meio do caminho. Por exemplo, a parte de checkout, eu nunca tinha trabalhado com checkout. Então, eu fui conversar com alguns conhecidos meus, né, que é o Filipinho, né, que trabalha conosco, que é um cara fantástico, que entende muito de checkout, e ele falou, Gustavo, utiliza o Pagar.me. Então, eu fui pesquisar como é que funcionava o Pagar.me, fui entender como é que funcionava a documentação, depois fui partir para a lógica, é teste, erro, mas até que uma hora a gente consegue resolver os problemas. Então, realmente foi meu primeiro desafio, acho que foi essa parte do checkout. Depois o segundo desafio foi a parte de envio de e-mails, né? Eu nunca tinha feito essa parte de envio de e-mails, eu nunca precisei trabalhar com isso, porque eu sempre trabalhei mais com essa parte de front-end mesmo, né? Já tinha trabalhado com back-end, mas nada com relação a envio de e-mails. E eu pensei, putz, cara, vou ter que enviar e-mail aqui, como é que faz? Então, eu peguei ali a Hostinger, que a Hostinger, não estou fazendo propaganda, tá? Mas eu escolhi a Hostinger como a minha parte de hospedagem. Então, através dela, eu consegui essa parte do SMTP, né, que é a parte do envio de e-mails, e quando veio em 5 minutos estava funcionando. Era bem mais barbada do que eu imaginava. Só que quando você nunca fez aquela coisa, você fica tentando imaginar como que essa coisa poderia ser feita, né? Mas aí que tá, que nada é impossível. A gente consegue resolver os problemas de uma forma ou de outra. E além de tudo, eu também nunca tinha trabalhado com termos de uso, nunca tinha trabalhado com políticas de privacidade. Então eu fui pegando outros sites como referência, fui vendo o que tinha em comum entre eles e fui adicionando aqui na minha plataforma. É claro que eu não tinha, como eu comentei antes, eu não tinha toda essa parte pronta do desenho. Eu tive que ir fazendo aos poucos. Preciso de políticas de privacidade. Então, daí sim que eu fui fazer um desenho ali de políticas de privacidade. Preciso adicionar aquela parte de aceitar os cookies. Daí sim que eu fui desenhar. Então, conforme as coisas foram aparecendo, eu fui buscando soluções para implementar elas. Então, eu também não tinha muito bem claro na minha cabeça
quando que eu conseguiria fazer o lançamento da minha plataforma. Exatamente porque eu não tinha bem detalhado tudo que eu precisava ter na minha plataforma, porque eu realmente não sabia quais eram todos os detalhes que eu precisaria ter ali dentro, certo? Então, com o passar do tempo, fui tendo essas dificuldades, mas fui encarando elas, até que ali mais ou menos por julho, eu já tinha boa parte da plataforma pronta, já tinha a parte de checkout pronto, só que eu precisava ainda gravar o meu primeiro curso, que era um desafio que eu ainda não tinha completado. Eu nunca tinha gravado o meu primeiro curso, meu próprio curso. A única coisa que eu tinha gravado eram aulas pro YouTube. Então, eu fui atrás de criar uma ementa, né? Então, se eu acessar aqui até mesmo meu Notion, aqui, olha só, tem alguns spoilers de alguns cursos, né? Curso PHP que ainda não foi lançado, Laravel também não, mas HTML, CSS, JavaScript já lancei, só o módulo de JavaScript que ainda não foi lançado, mas daí eu fui montar essa ementa, fui montar cada uma dessas aulas ali por julho, então passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Levei mais ou menos uns 5 meses entre gravar o meu curso e também ir finalizando os detalhes que faltavam ali na plataforma. Então sobe para produção, testa. Daí eu também tinha um desafio que eu nunca tinha hospedado vídeos, né? Então eu peguei ali uma solução pronta, que era o Vimeo. Então eu fui lá, estudei como é que o Vimeo funcionava, coloquei minhas aulas lá dentro. Então, além de gravar o curso, tinha que hospedar também esse curso e também ver uma maneira de como que a plataforma entenderia. Ah, quando a aula finalizar, eu tenho que marcar a aula como assistida. Cara, eu nunca tinha feito isso também. Então, foram vários desafios que a gente vai pegando no meio do caminho e vai aprendendo, mas nada é impossível. Tudo a gente consegue correr atrás e a gente consegue aprender, não é mesmo? Também uma questão bem importante aqui é como que eu me organizava com as tasks durante o desenvolvimento. Então eu criei aqui, ó, tasks. Aqui dentro tem as tarefas não iniciadas, as tarefas em progresso e as tarefas prontas. Então veja, ó, envio de e-mail, eu fiz a parte de vendas, checkout, a página de welcome, subir para o servidor e configuração, né, a parte de login, registro. Então tudo eu fui adicionando aqui dentro tudo que eu precisava fazer na plataforma. Então foi basicamente dessa maneira que eu fui me organizando quanto às tarefas que eu tinha para fazer, porque senão vira uma bagunça na nossa ideia, na nossa cabeça, a gente não consegue nem dormir só pensando em tudo isso. E depois que eu já tinha a minha plataforma mais ou menos pronta, já tinha meu primeiro curso, eu tinha que pensar como que eu ia fazer a parte do lançamento. Porque eu também nunca tinha lançado a plataforma, era tudo novo para mim. Só que tem aquela coisa também, antes feito do que bem feito. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente quer ter a qualidade extrema, a gente fica se comparando com outras pessoas também. Eu sempre fui de me comparar, né, com outras pessoas, é normal, eu acho, esse processo de a gente ficar se comparando. Deixa eu só me enquadrar aqui que eu até me perdi um pouco. Mas enfim, fui estudar essa parte de lançamentos. Vi podcasts, vi aulas no YouTube, vi como é que outras empresas faziam. E sobre esse mundo do lançamento existem diversas possibilidades. Mas eu pensei, cara, eu vou fazer algo simples, vou fazer algo aqui para eu conseguir lançar a plataforma, pelo menos com essas ideias iniciais que eu tenho, com o nosso primeiro curso. Depois que estiver no ar, a gente vai incrementando novas coisas e a gente vai colocando novas aulas, novos módulos. Então foi exatamente isso que eu fiz. Marquei o lançamento para o dia 9, né? Então, por que eu marquei o lançamento para o dia 9 de novembro? Porque eu precisava ter uma data para eu me puxar e conseguir lançar a plataforma de uma vez. Então, eu acabei tirando umas férias do meu trabalho, porque eu não trabalho só com o YouTube, não trabalho só com a Native Academy. Eu tenho meu trabalho durante o dia, durante a semana. Então, eu acabei tendo que conciliar também durante esses 9, 10 meses aí de trabalho, o meu trabalho com esses meus trabalhos em paralelo, que é a Native Academy e o YouTube em si. Até uma coisa interessante de comentar é que no início do ano eu comecei a gravar vídeos toda semana pro YouTube. Só que eu tive que parar de fazer isso, porque ou eu criava a Native Academy ou eu gravava vídeos pro YouTube. Então a gente às vezes acaba querendo conciliar tudo, mas a gente não consegue, né? Eu queria tentar conciliar, consegui até nas primeiras semanas, mas depois eu vi que a coisa ia ficar mais complicada, então eu tive que priorizar a Native Academy, que era essa parte do lançamento, e agora
finalmente estou conseguindo trazer conteúdos novamente aqui para o YouTube. Estou conseguindo também conciliar aqui os trabalhos na Analytics Academy, que agora é mais questão de suporte mesmo, e gravar novos conteúdos e de vez em quando ajustar uma coisinha aqui, ajustar outra coisinha ali, mas agora está bem mais tranquilo. E após esse lançamento do dia 9, que agora hoje é dia 2 de dezembro que eu estou gravando esse vídeo, nós já atingimos a marca de mais de 300 usuários, temos 8 cursos vendidos até agora. É claro, 8 cursos vendidos, só isso, Gustavo? Mas eu já estou muito feliz com essa marca, porque eu sei que inicialmente a gente não teria muitas vendas mesmo, porque HTML e CSS é um curso para iniciantes. Mas aos poucos a nossa plataforma vai engrenando, aos poucos as pessoas vão conhecendo, vão ganhando confiança, porque também não é fácil você entrar no mercado do zero, mas o negócio é não desistir, o negócio é persistir, e é isso que a gente vai fazer daqui em diante. É continuar gravando conteúdos aqui para o YouTube e dando suporte para a Analytics Academy e também conseguindo compartilhar o conhecimento que eu tanto quero e que eu tanto sempre almejei, que é compartilhar conhecimento e ajudar cada vez mais pessoas, seja na Analytics Academy, seja aqui no YouTube. Então esse foi o processo de construção da Analytics Academy durante esse ano de 2024. Foram muitos aprendizados, foi muito conhecimento adquirido e é isso que eu digo para vocês. Tire do papel as suas ideias. Muitas vezes a gente só tem a ideia, mas tem preguiça, a gente vai delegando, vai deixando as coisas para os outros dias. Mas tire do papel, quando vê, você vai conseguir atingir marcas que você jamais imaginou. Então é isso, espero ter lhe inspirado de alguma maneira. Um forte abraço, até mais e tchau. Até a próxima!